Olá, pessoas espirituais, como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 5 curiosidades de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A obra contém princípios do Espiritismo, trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir. Curiosidade número 1. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Porém, ele começou a ser escrito alguns anos antes, quando o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde denominado Allan Kardec, começou a observar de forma crítica o fenômeno das mesas girantes. Se você quiser saber mais sobre as mesas girantes lá de Paris, eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui na descrição o link para você acessar. Allan Kardec participou de algumas reuniões que tinham mesas girantes e ele acompanhou essa transição das mesas girantes até a psicografia, escrita direta pelos médiuns. Ele levava perguntas para essas reuniões e lá ele obtinha as respostas dos espíritos. E é por isso que o Livro dos Espíritos ele é organizado em perguntas e respostas, em sua maioria. Curiosidade número 2. Em abril de 1856, o então professor Rivail recebeu uma mensagem inesperada. Por meio da médium responsável pela sessão espírita, um espírito instruiu o professor Rivail a juntar tudo o que ele tinha anotado e observado nas reuniões e publicar. Dessa forma, ele passou a frequentar as reuniões semanais na casa da família Baudin, cujas médiums eram as irmãs Caroline e Julie Baudin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Foram elas, inclusive, as responsáveis por psicografar a mensagem do espírito Zéfiro, ou a Verdade, que informou ao professor Rivail que ele era seu protetor e que, em vidas passadas, ele, o professor Rivail, chamava-se Allan Kardec, quando ele fora um druida. Curiosidade número 3. O professor Rivail ficou com o crucial trabalho de reunir, traduzir, resumir todo o ensinamento que as meninas Baudin tinham dado a ele. Inicialmente, o Livro dos Espíritos continha 501 itens ou perguntas. Logo depois ele foi ampliado e ficou com 1018 questões ou itens, dividido em 4 partes com 20 capítulos. O Livro dos Espíritos estava ganhando forma. A sua edição definitiva ficou assim: Livro 1º, Causas Primeiras. Livro 2º, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. Livro 3º, Leis Morais. E livro 4º, Esperanças e Consolações. O atual Livro dos Espíritos contém 1018 questões ou itens, mas tem edições que têm 1019. Comenta aqui embaixo para a gente saber quantos itens ou questões o seu Livro dos Espíritos tem. Curiosidade número 4. As mulheres foram de fundamental importância para que o Livro dos Espíritos e, consequentemente, a doutrina espírita viessem para o mundo. Além das irmãs Baudin, Caroline e Julie, Allan Kardec contou com a fundamental colaboração da médium Ruth Céline Jaffé, que tinha 18 anos na época, e também a senhorita Hermance Dufault, com 14 anos de idade, naquela época também. Sem deixar de comentar que foi a senhora de Plaine Maison que abriu as portas da sua casa para que Allan Kardec pudesse tomar conhecimento com o fenômeno das mesas girantes, que nós já mencionamos aqui atrás. E a grandiosíssima ajuda da esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Baudet. Ela colaborou permanentemente com os estudos do marido, tornando-se grande incentivadora da codificação e divulgação do espiritismo. Após o falecimento do seu esposo em 1869, assumiu todos os encargos para a gestão do espiritismo, tanto na França como para o resto do mundo. Curiosidade número 5. Em setembro de 1861, o Sr. Lanchatre encomendou, direto de Barcelona, 300 livros espíritas a Allan Kardec, dentre os quais edições de O Livro dos Espíritos. Ao chegarem lá naquela cidade, esses livros foram apreendidos por um bispo local, e essa apreensão resultou numa queima de livros.
e isso ficou conhecido como Alto de Fé de Barcelona. Caso você queira entender melhor sobre isso, eu fiz um vídeo completíssimo sobre esse assunto. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo. Depois que terminar esse vídeo, vai lá e dá uma conferida. Alguém que tinha presenciado esse Alto de Fé de Barcelona, depois que a fogueira terminou, foi lá e retirou um exemplar que as chamas não haviam consumido de O Livro dos Espíritos e o enviou para Allan Kardec. Ao receber esse livro meio chamuscado por aquelas chamas, Allan Kardec colocou ele em uma redoma de vidro e deixou lá na entrada da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, para que todos que entrassem na sociedade vissem aquele símbolo da intolerância religiosa. Um ano após a queima desses livros espíritas, lá na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, Allan Kardec, por meio de um médium, recebeu uma mensagem inusitada. O bispo local, aquele lá de Barcelona que havia promovido a queima dos livros, veio dar uma manifestação por escrita e, nessa manifestação, ele se dizia como penitente e solicitou a Allan Kardec o perdão e solicitou preces. Perdão esse e preces que Allan Kardec, claro, não se recusou em dar a ele. Todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal Somos Espiritismo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!